Bom dia. Segunda-feira, 2 de março. Começando mais uma semana, mais um mês. E esse é um mês bem diferente porque é o mês das nossas férias. Então, muita coisa. Ai, tô com uma dor nas pernas. Muita coisa vai ser legal. Um cachorro que vai tomar um banho. Quem vai tomar banho? Quem vai tomar um banho? Hoje. Ela detesta o cheiro do creme que eu passo de manhã. Ela acha que eu tô me arrumando e que por isso eu não vou voltar. Vou ficar longe o dia inteiro, né, Mila? Não pode cheirar? Não pode chegar perto do cachorro, não? Tá fedida? Então tá bom. Bora pra mais uma semana. Hoje eu vou, antes de começar o trabalho, dar uma caminhadinha, porque sábado foi doido o negócio. Eu fiz um Hilux no sábado de manhã. O Hilux já exige bastante da gente, né? Porque são treinos mais longos e são treinos que elevam muito o cardio. Então eu fiz um Hilux de 50 minutos no sábado de manhã. Tinha bastante corrida, bastante exercício pra perna. E no sábado à tarde a gente teve o Open. Até salvei, fiz um videozinho e postei, né? O Open 26.1, que foi bem puxado também. Teve bastante exercício de perna e bastante cardio. Tô com as pernas meio doendo. Então eu vou dar uma caminhadinha só pra dar uma soltada. E vamos pro nosso dia, né? Trabalhar, cuidar da vida. Vamos lá. Tem uma coisa sobre os exercícios que vale a pena a gente refletir às vezes, né? Eu demorei muito tempo pra, na fase adulta, começar a fazer exercícios, né? Fora que a grana também, tudo que envolve uma coisa que tá fora da sua rotina, você fica sempre jogando a desculpa de que você não tem como pagar, né? Ah, não, é muito caro. Ah, não vale a pena. Ou, ah, eu não tenho esse dinheiro agora, daqui a um tempo eu vou ter. Sempre são essas as desculpas. E o meu trabalho, por algum tempo, eu trabalhava até no sábado, às 5 da tarde. Então, o que eu tinha? Eu tinha o domingo apenas pra cuidar da minha casa, da minha vida, passear, fazer as coisas, né? Sempre ia dormir muito tarde, acordava em cima da hora do trabalho, aquela loucura. Fiz isso muito tempo. Até que um dia eu falei, não dá mais pra trabalhar no sábado o dia inteiro e só ter o domingo pra resolver tudo, né? Pra cuidar da casa, pra cuidar da roupa, pra passear, a gente fica mais cansado ainda do que o normal. Aí imagina, né? Comendo errado, com pouco tempo, não tinha programação assim pra alimentação, também comia o que era mais fácil, né? O que era mais rápido, o tempo todo, dormindo pouco, não se exercitando. Chegou uma hora que a gente falou, eu e o Glauber falamos, não, a gente precisa achar alguma coisa pra fazer, né? Até porque a saúde mental de quem treina é outra, né? Então a gente precisava achar alguma forma de fazer um exercício que se adaptasse à nossa rotina, que desse pra incluir na nossa rotina. E aí começamos a procurar. Fomos numa academia aqui e pagamos 3 meses. Foi o dinheiro que eu menos usei na minha vida inteira. 3 meses a gente pagou. Falamos, não, amanhã a gente começa uma nova rotina, né? A gente começa uma nova rotina. Começava a treinar. Nessa academia tinha piscina. Então podia fazer aula de natação, aula de musculação, aula de dança, aula do que quisesse. Era só ir, que já tava pago. Isso nunca aconteceu. A gente nunca mais pisou lá.
E ainda tinha outra questão. Eu cheguei aqui, deixa eu desligar o carro. Ainda tinha outra questão. Na minha cabeça, assim, exercício físico não podia cansar muito a pessoa, entendeu? Eu achava que eu ia conseguir fazer alguma coisa pra minha saúde que eu não me desgastasse tanto, porque na minha cabeça eu já me desgastava na minha vida. Minha vida já era corrida, já tinha um monte de coisa pra resolver, um monte de serviço pra fazer em casa, então por que eu vou me cansar, né? Eu pensava isso. Então, assim, além das questões normais das pessoas, eu ainda tinha essa loucura de que exercício não podia, tinha que ser uma coisa leve, não podia ser uma coisa muito pesada, né? Aí fica complicado, né? Os meus amigos são os melhores do mundo. Qualquer coisa que a gente inventar e falar, nós estamos querendo fazer tal coisa, eles vão junto. Então, uma das coisas que a gente começou junto foi pedalar. Nós tínhamos um grupo, aliás, nós temos vários grupos de atividade física, mas a gente criou um grupo que chama Ciladas Bike. E aí nesse grupo a gente colocou todo mundo que tava afim de pedalar com a gente. Uma galerinha boa, viu? Umas 10 pessoas mais ou menos, para mais. Começamos a fazer trilhas à noite. Gente, quando eu comecei a pedalar, eu não pedalava, sei lá, 2 quadras sem morrer. Eu pedalava 2 quadras e descia da bicicleta e encostava, porque eu não aguentava. E aí a gente foi aos poucos aumentando esse grupo, muita gente foi chegando, né? Aqui na cidade a gente tem vários grupos de bike que apoiam quem quer começar, então é super legal, a gente aprendeu muito com eles. E aí começamos aí na nossa galera por conta do nosso horário, né? Porque tinha gente que chegava em casa quase 7h40 depois do serviço, né? E a gente ia durante a semana à noite. Então, tinha que ser num horário flexível. Às vezes a gente tinha que ficar esperando, às vezes as pessoas esperavam a gente. Então, para não atrapalhar os grupos menores, a gente criou esse grupo menor de amigos e aí a gente começou a pedalar. Eu vou ver se eu tenho alguns videozinhos aqui, eu vou colocar para vocês verem. Muito legal. Pedalamos por bastante tempo, no frio, na chuva, no calor, enfim. Só que aí a nossa rotina desses amigos, desse grupo de amigos, foi ficando meio complicada, né? E a logística também do pedal, ela é mais difícil, porque a gente mora afastado do centro e as trilhas que a gente faz praticamente são do outro lado da cidade. Então a gente tem que montar no carro as bicicletas, carregar todos os equipamentos, ter uma lanterna disponível para todo mundo. Então tudo isso tem um tempo, né? Leva um tempo para fazer. E a gente acabou que na rotina não tinha mais esse tempo. Então agora a gente pedala, mas assim, mais esporadicamente. E também pedala mais por passeio, né? Por diversão. Aliás, faz bastante tempo que eu não vou, eu preciso ir. E aí ficou nisso. Depois da bike, a gente tentou nadar, eu e o Glauber. Saía do trabalho, ia lá no Sesc e nadava à noite. Mas também tem seus desafios, porque chegou na parte do frio, a piscina fecha por um tempo. Também a gente não quer ir no frio, né? De jeito nenhum. Depois de um dia de serviço, à noitinha, que você pode comer e ficar na sua casa, você não quer ir nadar. Então, isso também foi bem complicado. A gente fez por um tempo, mas não continuou. Aí perto de casa, perto assim, no caminho voltando para minha casa do trabalho, abri um CrossFit. E eu sempre falei que eu nunca ia fazer CrossFit na minha vida, porque onde já se viu morrer desse jeito para fazer um exercício que não tinha necessidade, que ia morrer, que ia infartar, enfim. Achava muito absurdo onde já se viu você fazer uma atividade que acaba com a sua vida. Não tem necessidade disso. Então eu falava que eu nunca ia fazer CrossFit. Até que um amigo parou nesse box de CrossFit que estava abrindo, perguntou como funcionava. E aí esse meu amigo levou primeiro o Glauber. Eles foram durante a semana, acho que uma semana toda. E o Glauber chegou em casa muito quebrado. Mas muito, assim. Pra ele sair da cama de manhã pra trabalhar, ele se jogava pra fora de tanta dor que ele tava sentindo no corpo. Eu achava aquilo absurdo. Eu falei, não é possível que um negócio, uma academia faça isso com uma pessoa. Pelo amor de Deus, você tá mole. Você tá muito mole.
Aí ele me levou. Ele falou, vamos ver se eu sou mole, vamos lá. Aí ele me levou, eu fui num sábado, nunca esqueço. E foi uma coisa muito interessante, porque eu tinha que achar alguma coisa que eu gostasse. A academia não era muito pra mim. E aí eu cheguei lá, várias pessoas como eu, algumas sedentárias, outras menos sedentárias, mas todo mundo começando, se esforçando. E os exercícios que a gente fazia me lembravam muito a minha infância, a minha diversão na infância. Correr, pular corda, né? No sábado sempre tinha uma gincaninha assim antes de começar o treino. Então a gente corria dentro do box para um lado, depois corria para o outro, era muito divertido. E alguns exercícios com aquela wall ball, outros com kettlebell. Mas assim, muito legal. Eu achei a dinâmica muito divertida, assim. Parecia mais uma diversão do que um exercício. Isso me chamou a atenção. E eu comecei aí. Fui no sábado, na segunda eu já tava morrendo, com dor em todas as partes do meu corpo, que eu nem sabia que tinha dor, que era possível ter dor naquelas partes do corpo. E aí, daí pra frente, nunca mais eu parei. Eu me encontrei muito no CrossFit. Sou RX? Claro que não. Sei fazer todos os movimentos? Pego bastante peso? Claro que não. Eu faço dentro dos meus limites, dentro do que eu consigo e sempre buscando, né, fazer melhor. Mas tem coisa que até hoje eu não consigo fazer. Mas assim, encaixou na minha rotina de uma maneira que eu gosto de ir. Quando eu não vou, eu fico chateada, eu fico triste. Porque eu perdi um dia, porque eu não vi um treino, porque eu não participei de um treino, né? Então isso é bom porque você se sente motivado, né? A fazer, mesmo quando você não tá muito animado, você sabe que você vai fazer uma coisa que você gosta. Então isso é muito legal. Esse foi o CrossFit. Agora eu tenho que contar sobre a corrida. Aqui sempre tem gente caminhando ou correndo. É bem gostoso. Bastante árvore. Hoje tá um dia bonito. Olha o céu que lindo. Essas duas coisas eu sempre tinha dito que eu não ia fazer na minha vida. CrossFit e corrida. Que onde já se viu se matar de correr por aí. A troco do quê? Era isso que eu pensava, né? Até que na pandemia fechou tudo, né? Ninguém podia mais treinar nos CrossFit. Eu fiquei fazendo um pouco de exercício em casa. E aí eu comecei a acompanhar um movimento de atletas de CrossFit que estavam migrando, saindo do cross para alguma atividade que desse para fazer sozinho, né, em casa. E alguns atletas de CrossFit começaram a fazer treinos de corrida e de outras coisas também, né? Em lugares mais abertos, coisas que não dependiam de um lugar fechado. Um deles, que a gente segue até hoje, é o André Sanches, da Garage Training. Ele hoje é triatleta, Ironman, e agora ele tá fazendo Hyrox também. Então, a partir dessa fase, eu comecei a acompanhar um pouco desses atletas, né? E passou pela nossa cabeça também começar a correr, né? Pensar sobre o assunto. Isso foi um primeiro start. Aí começou a vir a vontade de testar a corrida e tal. Aí quando as academias voltaram, a gente tentou conciliar o cross com os treinos na academia. Fazer um treino de corrida na esteira, um HIIT. Aprendemos a fazer HIIT na esteira. Um amigo que é professor ensinou a gente. Aí ficamos tentando fazer os HIITs na esteira, né? E aí começamos a pegar gosto, né? Por correr. Corria 1 minuto, andava 2 ou mais, enfim. Nesse período, uma amiga que não mora aqui, que também faz CrossFit e Pilates, já começou a correr. E aí
sempre que ela vinha pra Bauru, me chamava pra correr com ela, no domingo de manhã. Ou no sábado de manhã, eu acho. A diferença entre eu e ela é que ela faz cross, é professora de pilates, e ela começou já correndo no nível hard. E eu chorando pra fazer uma quadra. Foi muito difícil no começo. Passei até mal nas primeiras vezes, assim. E você não entende muito bem a dinâmica da corrida no começo, né? Porque primeiro o seu corpo tem que se adaptar ao desconforto da corrida, né? E isso não entrava na minha cabeça, porque quando eu começava a me sentir mal, eu parava de correr. Com isso, eu não ganhava resistência, né? Demorou pra eu entender isso. Mas aí a gente corria sempre que ela vinha. E eu comecei a ir. Primeiro sozinha, quando ela não tava, né? Que ela vinha a cada 15 dias ou mais. E até que eu comecei a me sentir já um pouco melhor e incentivar outras pessoas, outros amigos a vir comigo, né? Fazer companhia. Por incrível que pareça, muitos desses amigos toparam, pra variar. Então aí a gente criou um grupinho de corrida também, Ciladas Rum. E aí a gente começou a correr. Isso tem mais ou menos 1 ano e, sei lá, 4 meses, 5 meses. Foi assim que eu comecei com a corrida também. 2 coisas que eu falava que eu nunca ia fazer na minha vida, que era crossfit e corrida. Pois bem, eu faço os 2. Mas é muito legal porque a corrida te dá, o cross te dá muita alegria, assim. É muito gostoso, você tá com outras pessoas. Você tem treinos que faz em dupla ou em trio. E a corrida é muito individual, mesmo que tenha muitas pessoas em volta, né, que você tá ali junto. Cada um tem seu ritmo, cada um faz seu treino, né? E é uma briga muito interna sua mente contra o que o seu corpo tá sentindo. A sensação também depois é muito boa. Não só a sensação assim de ter conseguido correr, mas a sensação que dá depois pela liberação de hormônio que a gente tem. E agora eu não parei mais. As 2 semanas que eu não corro aqui, no final de semana com a galera, por conta da minha lombar. Eu dei uma forçadinha na lombar esses dias, tá meio dolorido. Então, não tenho vindo esses dias. Mas todo final de semana eu corro. Comecei fazendo 1 quilômetro, 2. Agora uma vez por semana eu faço 7 ou 8. Então tá sendo bem legal. Já tô sentindo muito bem, assim. Quando eu não corro eu sinto falta também. E isso contribuiu pro cross, né? Porque no cross a gente exige muito do cardio, né? De você ter fôlego, respiração para você fazer. E eu não sou dos treinos rápidos, eu sou dos treinos de persistência, assim. Eu vou no meu ritmo, vou indo até que eu finalizo. E a corrida é muito assim, né? Você não precisa sair correndo rápido para você fazer o melhor tempo, ou o mais rápido possível. Você tem que se dedicar para terminar o que você iniciou, o que você quis, se propôs a concluir. Então comecei fazendo poucos quilômetros e hoje eu consigo manter essa constância de fazer uns 7, 8 toda semana. E eu gosto bastante. Aí recentemente, eu até vou mostrar pra vocês, eu fiz a prova de 10K. Foi a prova que tem aqui em Bauru, de 30 voltas no shopping. Que aí são 30 quilômetros, né? Mas a gente fez em trio. Eu, essa minha amiga que corre, que me incentivou a correr. E o Thiago, um amigo nosso, que também começou a correr recente. E a gente fez 10 quilômetros. Tudo bem que foi intercalado.
que a gente dividiu, mas cada um fez 10. Eu achei sensacional, porque eu nunca participei de nenhuma provinha, né, de corrida. E é bom pra você ir testando seu limite, né? Aliás, estendendo seu limite. Porque testar a gente testa todo dia, não tem jeito. Caminhadinha feita. Bora tomar café pra começar o trabalho, né? Mas é isso, gente. Essa foi a história de como a corrida começou pra mim. Quando a gente começa, tudo parece muito difícil, muito desafiador. Parece que você nunca vai evoluir. Mas depois, aos poucos, você vai ganhando confiança em algumas coisas. Você vai conquistando coisas que você almejou ali dentro, né? Por exemplo, concluir um movimento, concluir um odd, né? Porque muitas vezes a gente não consegue nem concluir o treino do dia, porque não dá conta de fazer no tempo que precisa ser feito, né? E já a corrida, como eu falei, ela é muito individual, né? Então é a sua mente, né? Você controlar a sua mente a ponto de você se sentir mal, ter o desconforto da corrida, sentir dor, sentir mal-estar, mas você conseguir controlar o ritmo, a respiração, para você concluir aquele objetivo que você mesmo se propôs, né? E a corrida ajuda o cross e o cross ajuda a corrida. Então, pra mim, os dois são complementares hoje. E agora eu comecei a fazer o Hyrox, né? O Hyrox, que lá na Brook eles oferecem, que aí é uma mistura dos dois, né? É uma mistura de corrida com exercícios do cross. E tá sendo bem legal também, porque ele também me prepara muito pra corrida. E a corrida também me prepara muito pra fazer o Hyrox também. Então, assim, pra mim essa tríade de exercícios tá dando muito certo. O dia que eu tô muito cansada e não quero fazer cross, eu faço Hyrox. O dia que eu não quero fazer Hyrox, eu faço o cross. E nos finais de semana eu tento correr. Pelo menos uma vez na semana, né? Pra dar uma incrementada no cardio também. Então é isso, foi assim que esses exercícios começaram na minha vida. Eu sou muito grata pela saúde, por ter um corpo que funciona, né? Com tantos problemas que a gente vê hoje em dia, né? Eu sou muito grata por ter saúde, por conseguir fazer isso. Movimentar o meu corpo, sentir a alegria de esse sentimento bom que o exercício dá. É muito bom de sentir. Isso me motiva para minha rotina, isso me ajuda a ser mais perseverante, mantém a minha cabeça organizada. Quando eu não treino, eu fico com a cabeça bem bagunçada, que já faz parte da minha rotina, né? Então, eu sou muito grata, primeiramente a Deus por isso, né? Por conseguir executar esses exercícios, por ter saúde, por estar relativamente bem, né? Dentro do possível hoje, a ponto de conseguir me exercitar e ter qualidade de vida, né? Não tá dependendo de remédio ainda, né? Eu tive algumas crises de pressão alta um tempo atrás, isso me preocupava bastante, e o exercício me ajuda muito a controlar isso também, porque também me motiva a comer melhor. Então uma coisa vai puxando a outra, né? E eu também sou muito grata por ter amigos maravilhosos que topam tudo comigo. Que correm, que pedalam, que fazem crossfit. Eu levo eles todos no crossfit, eles detestam alguns ficam, viu? Essa minha amiga aí mesmo de Tupã, que a gente começou a correr, né? Ela foi pro cross por conhecer o cross por nós, né? Nós fomos no crossfit lá com ela uma vez. Mas fica um incentivo, né? Pra você achar um exercício que dê certo na sua rotina. Mesmo que seja um exercício em casa. Eu fiz em casa por um tempo. Mesmo que seja em casa, faça um exercício. Aproveita a sua saúde, aproveita a condição que você tem hoje e melhora a sua qualidade de vida com isso. Porque não é só físico que melhora, né, com o exercício. A nossa cabeça também, que hoje está tão cheia de problemas, né? Situação do mundo, situação financeira, tantas preocupações. Se a gente não fazer a nossa mente funcionar do jeito certo, fica difícil resistir aos problemas, né?
Então, você tendo um treinamento físico, isso vai te ajudar muito mentalmente também. Certo? Bora lá pro nosso dia, que ainda não começou direito.